Bom dia, povo lindo de Deus. Estão todos bem? A paz do Senhor a todos. Eu peço que todos vocês possam compartilhar esse vídeo para todos que vocês acham importante e que é necessário que eles aprendam junto conosco esse assunto, onde eu creio que o Espírito Santo irá falar coisas extraordinárias para nós. Eu creio que ele irá revelar ao nosso coração qual a sua vontade nessa nova etapa que estamos começando a viver, nesse novo tempo em que as coisas estão começando aos poucos a voltar à normalidade. Mas eu creio que dessa vez nós não iremos voltar da mesma forma em que estávamos nos comportando. Eu creio que vai ser um novo tempo, nós iremos entrar nesse novo tempo com odres novos para receber o vinho novo. Então eu convido você a compartilhar esse vídeo para que o máximo de pessoas também possam estar junto conosco, aprendendo esse assunto que é tão importante para todos nós. Então eu vejo que essa semana os pastores estão focando na questão de falarmos e expandirmos a mensagem do reino de Deus para as pessoas, e é necessário e é urgente. Eu vejo que Jesus ele tem urgência para voltar. Eu vejo que está muito próximo, ele está realmente às portas, e nós precisamos pegar essa missão e expandir o evangelho, assim como naquele tempo onde os apóstolos, eles expandiam a mensagem ousadamente. Eles pregavam independente de serem perseguidos ou não, eles não tinham medo, eles eram ousados. A Bíblia diz que veio o Espírito Santo e encheu eles de ousadia, e por isso eles propagaram a mensagem de Jesus. Eles falaram sobre o Jesus que ressuscitou, eles falavam sobre a verdade, sobre a palavra de vida que gerava vida nas pessoas. Eles curavam, eles faziam sinais e prodígios, eles cresciam como igreja, eles cresciam juntos, unânimes, orando em um só pensamento, em um só coração, em uma só alma, em um só propósito. Então eu vejo que a igreja hoje, ela está mais madura para ela evoluir na missão global de Jesus. Eu vejo que nós temos uma missão, e não é apenas uma missão local, é uma missão global, onde o evangelho precisa crescer, ele precisa ser expandido, ele precisa que as pessoas ouçam o evangelho de Jesus. Então o Senhor, ele conta comigo e com você para que a gente possa fazer crescer essa mensagem, ela possa expandir a mensagem do reino de Deus. Eu e você temos essa responsabilidade de fazer crescer a mensagem do reino. Amém? E eu quero ler junto de vocês, a mensagem que está em Atos, capítulo 8. Capítulo 8, Atos, que diz assim, que fala sobre Saulo, que ele persegue a igreja. E fala, naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele, porque Estevão, ele foi muito ousado em ministrar a palavra. Ele foi perseguido e ele acabou sendo morto, porque se iraram contra ele e o mataram, Mas ele teve um encontro tremendo com Jesus. Então eles fizeram isso. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Saulo, queridos, foi terrivelmente usado pelo inimigo para perseguir a igreja do Senhor. E eu vejo que diante desta perseguição, a igreja não parou. O mais interessante é isso, eu e você precisamos estar preparados, porque se a igreja do Senhor for perseguida, nós precisamos continuar
continuar expandindo a mensagem do reino de Deus. Nós não podemos parar, temos que continuar ministrando, mesmo que as pessoas não gostem, mesmo que sua família olhe para você e não aceite essa mensagem, eles confrontem você, mas você precisa continuar falando dessa mensagem que tem poder. É interessante, eu aprendi esses dias que quando nós liberamos a mensagem do reino de Deus, os milagres acontecem. Então o Senhor, Ele confirma a mensagem, o poder da mensagem com milagres. E você vai ver milagres acontecendo no meio da sua família, no meio do povo, das pessoas que você anda, você vai ver a confirmação da palavra sendo confirmada através dos milagres que irão acontecer. Continuando, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Queridos, nós podemos transformar uma cidade através da mensagem que falamos, a mensagem de Jesus. Nós podemos mudar a vida de muitas famílias através dessa mensagem que tem poder, que é a mensagem de Jesus Cristo. Nós não podemos parar, assim como o povo, os apóstolos, eles não paravam. Quanto mais se perseguiam, mais a palavra do Senhor crescia. É interessante que aqui fala que quanto mais eles eram perseguidos, mais a mensagem se espalhava pelas cidades ao redor de Jerusalém. Então, eu quero falar algo precioso para vocês hoje. Nós precisamos continuar ousadamente e ainda mais. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e ir para a ação. Nós precisamos agir, porque há muitas vidas se perdendo porque não ouviram falar desse Jesus. E nós precisamos falar do nosso Jesus, porque isso vai trazer vida às pessoas, vai trazer destino a elas, vai levar elas para um caminho eterno, para um caminho onde eles irão morar por toda a vida. Então eu estou estudando esses dias, estou estudando alguns assuntos preciosos, e um dos assuntos que me chamou a atenção foi o assunto sobre a zona de expulsão. É tão interessante, queridos, que essa zona de expulsão, muitos de nós precisamos passar por ela. Por quê? Porque nós entramos em uma zona de acomodação. Nós nos acomodamos tanto que é preciso Deus mover as pessoas para nos expulsar daquele lugar onde estamos. Então quero falar para vocês sobre isso, sobre a zona de expulsão, quanto é importante em nossas vidas, porque a zona de expulsão não é para nos destruir nem para nos humilhar, mas ela serve para nos focar ao nosso destino. Ela acelera o processo de Deus na minha e na sua vida. Amém? Então vamos entender um pouco mais sobre essa zona de expulsão. Nós entramos nessa zona de expulsão quando sentimos que não fizemos nada de errado, mas estão nos expulsando do lugar onde estamos. Não se assuste, às vezes Deus te expulsa de um lugar para que você não se acostume com o lugar onde se encontra. Queridos, o seu destino foi escrito por Deus. Então, Deus ele escreveu um destino incrível para a sua vida. Só que é importante lembrar que as nossas decisões erradas podem atrasar o destino que Deus planejou para nós. Geralmente as pessoas param no meio da sua trajetória porque se sentem acomodadas. E daí elas se perdem nessa acomodação. É por esse motivo que entramos na zona de expulsão, para que não venhamos a acostumar com o lugar onde estamos. É preciso e é necessário a gente passar por essa zona de expulsão, para que a gente não se acostume a continuar onde estamos, mas a continuar prosseguindo, continuar exercendo a missão, continuar exercendo o nosso propósito, vivendo ele. Então nós precisamos ser expulsos de alguns lugares para que possamos alcançar o destino.
Davi é um exemplo muito claro sobre isso. Davi, a Bíblia relata que após Davi vencer muitos desafios, né, que foram propostos para ele, por exemplo, de pastorear ovelhas, de batalhar contra ursos, né? Ele já matou ursos, ele venceu Golias, então várias situações Davi precisou passar para que ele pudesse sair daquela acomodação onde ele estava. Ele começa a ser perseguido por todos os lados em Israel, a ponto de fugir para não ser morto. Então, ele precisou ser perseguido para ele poder fugir, ele sair daquele ambiente onde ele estava acomodado, e ele foi expulso dali. Tudo parecia estar tão indo bem, mas Deus o tirou de Israel e de todo o seu conforto. Geralmente amadurecemos, queridos, quando estamos na zona de expulsão. Essa zona de expulsão, ela muitas vezes dói em nós, muitas vezes ela maltrata a gente, mas isso nos amadurece. Davi foi expulso de Israel e teve, olha que interessante, Davi foi expulso de Israel e teve o seu próprio exército. Então vai existir situações em que você vai ser expulso para que você evolua e cresça no seu destino e amadureça. Mas também existe aqueles que apenas sofrem diante dessa zona. E esse não é o foco. Reconheça quando você entrar nessa zona de expulsão e entenda que ela vem de Deus para te fazer amadurecer. Dê as respostas corretas para assim você se tornar uma nova pessoa. O pastor Tiago Brunet, ele fala uma frase que eu achei bem interessante, que diz assim, que a zona de expulsão, ela não é um castigo, mas ela é uma promoção divina. Ela é uma promoção divina. Então é preciso você passar por essa zona de expulsão para que você seja promovido em Deus e venha crescer no que é necessário. E é interessante que o destino, ele só é acelerado quando aprendemos a desfrutar dos processos, mesmo quando eles são muito difíceis. Então, o meu e o seu destino, ele só é celebrado quando aprendemos a desfrutar dos processos, mesmo quando eles são muito difíceis. Eu falei que o nosso destino é acelerado, né? Mas o nosso destino, ele é celebrado quando aprendemos a desfrutar dos processos, mesmo quando eles são muito difíceis. Então, a perseguição, queridos, ela acelera o propósito, ela acelera para eu chegar no destino, e é importante demais isso. Deus manda a zona de expulsão para acelerar o processo em nossas vidas. Então, se você acredita que já se encontra em um lugar muito bom e confortável, Deus te expulsará desse lugar, pois o propósito é mais importante do que parar no meio do caminho. O propósito é mais importante para ser cumprido. Você via, se você for ler os livros de Jesus, onde ele está exercendo o seu propósito, a sua missão, ele não parava por nada. Nada impedia dele ir para os lugares que o Pai determinou. Ele disse, eu faço apenas o que o Pai me ordena. Então, todos os lugares que Jesus disse eram os lugares que o Pai tinha falado para ele. Então, ele não se acomodava, ele não ficava esperando, ele não ficou naquela zona de acomodação. Pelo contrário, Jesus foi expulso muitas vezes de vários lugares que as pessoas não aceitavam e não recebiam a palavra dele. E nem por isso ele parou, pelo contrário, ele cresceu ainda mais a mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino de Deus. Quanto mais perseguiam ele, mais a mensagem crescia, mais milagres aconteciam, mais o nome de Deus era glorificado através da vida dele. Então, queridos, não é para parar. Quanto mais você for perseguido, continue. Agora, temos que entender, perseguição, muitas vezes eu entro numa perseguição quando eu faço algo de errado. Por exemplo, se você tem o seu trabalho, chega atrasado, não exerce a sua função da forma correta, não obedece o seu patrão, não é submisso às ordens que o seu patrão passa, não dá produtividade para a empresa. Claro que você vai ser perseguido, mas por causa dos seus erros. Não é porque Deus permitiu aquela perseguição.
é por causa dos seus erros. Você é perseguido por causa dos seus erros, da sua conduta errada. Mas existe perseguição que a gente não está fazendo nada de errado e o próprio Deus permite que sejamos perseguidos. Para quê? Para que possamos crescer, amadurecer e desenvolver o ministério que temos aqui na terra. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ele desenvolveu o ministério que ele tinha para exercer, para cumprir aqui na terra. Nada parou ele. Então, Deus preparou você para algo incrível, para viver algo incrível. Você não pode se acomodar, você não pode parar. O grande desafio hoje para nós é entender os processos de Deus em nossas vidas. Esse é o grande desafio. Eu tenho que descobrir esse desafio e você precisa descobrir, então não podemos parar, devemos ter sensibilidade para entender que Deus está onde sempre Ele esteve. Ele não esqueceu de nós, pelo contrário, Ele está o tempo todo trabalhando na nossa vida. O tempo todo Ele está trabalhando na nossa vida. E saiba de uma coisa, queridos, todas as coisas cooperam para o bem, cooperam para o nosso bem, pois existe um Deus que tem bons planos para nós. Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Lhe dar esperança e um futuro melhor. São esses os planos do Senhor para você. Então não se acomode, avance no que Deus tem te pedido, no que Deus tem falado para você. Durante todo esse tempo que passamos em casa, sendo ministrados, precisamos produzir vida, precisamos produzir o que Jesus tem expectativa sobre nós. Nós precisamos dar resposta a Ele, nós precisamos avançar, não podemos parar. Quantas coisas o Senhor alinhou em nossa casa, no nosso lar, quantas coisas Ele alinhou no meu coração, no seu coração. Então Ele alinhou para que nós possamos continuar cumprindo a missão, para que nós possamos continuar expandindo essa mensagem que traz vida, que traz transformação, que traz cura, que traz esperança para as pessoas. Amém? Você lembra da história de José? A história de José é muito tremenda. A Bíblia diz que José não foi somente expulso da sua terra pelos os irmãos, né? Ele foi expulso também da casa de Potifar por causa de uma mentira da mulher de Potifar. Então, ele passou por zona de expulsão. Mas para quê? Porque Deus estava acelerando o seu propósito. Deus tinha pressa. Deus tinha pressa que José amadurecesse aqui dentro, ó. Deus tinha pressa que José amadurecesse no seu interior. Olha que coisa tremenda, queridos. Era dentro dele que Deus queria que ele amadurecesse. Por isso que ele passou por cada etapa. E ele precisou ser bem resolvido dentro dele. Diante dessas etapas, ele precisou ser bem resolvido para ele poder governar, para ele poder chegar a uma liderança de excelência. Então eu e você precisamos ser bem resolvidos aqui no nosso interior, para a gente chegar a governar em uma liderança de excelência, onde o Senhor irá olhar para nós e irá dizer: eu posso confiar ali naquele meu filho, naquela minha filha, eu posso entregar qualquer responsabilidade que eles vão assumir com muita excelência. Então é nesse nível que o Pai espera que nós cheguemos, é nesse nível. O que parecia injustiça, a história de José, o que parecia injustiça para Deus, acelerava os processos na vida de José. Isso nos ensina que perseguição, queridos, acelera propósito e destino. Isso nos ensina que perseguição não é para te derrubar nem para te destruir, mas acelera o teu propósito e o teu destino. É tão interessante que em todas as situações nós temos crescido. E eu lembro que quando eu trabalhava no hospital, eu já estava sendo enfermeira-chefe e eu também estava assumindo todo o hospital, a parte de clínica médica, clínica cirúrgica, a parte de pediatria, a parte de DPVAT, que era a parte de traumas. Então, além disso, o Espírito Santo começou a me colocar em outros lugares, como também assumir no fim de semana
no setor de hemodiálise. E eu lembro que quando foi para vir para Natal, eu não queria vir porque eu estava trabalhando e Eduardo veio para cá para trabalhar e estudar. Então, quando o emprego aqui dele não deu certo, e aí eu fiquei lá, continuei a trabalhar e continuei mantendo as nossas despesas, e aí eu comecei a entender algumas direções de Deus. Eu não tinha, tanta assim, maturidade, mas o Senhor começou a falar através de muitas pessoas que eu precisava vir. Praticamente assim, Ele me expulsou lá da minha cidade para me vir para Natal. E aí quando eu vim para Natal, começou o processo de Deus nas nossas vidas. Um processo muito doloroso, mas que eu sei que diante de tudo que nós passamos, eu e Eduardo amadurecemos em várias áreas. E crescemos como pessoa também, crescemos aqui, no nosso interior. Fomos transformados por dentro. E daí as expressões externas são os frutos que são produzidos, o que nós produzimos hoje como pessoa. Então é bem interessante que nós precisamos entender os processos de Deus que acontecem nas nossas vidas. Por que eu estou passando por isso? E tem uma frase que Tiago Brunet disse que é muito interessante, que fala: meus inimigos não tinham ideia do que faziam quando me expulsaram da zona de conforto direto para o meu destino. Então, quando você pensa que as coisas estão acontecendo da forma que está fora do seu controle, creia, queridos, que tudo está dentro do controle de Deus. Tudo que está acontecendo é para eu e você crescer e estar preparado para receber esse vinho novo. Nós precisamos estar com odres novos para receber o vinho novo. E o vinho novo precisa ser derramado sobre nós, e nós não podemos mais perder esse vinho novo. Nós precisamos viver dia após dia, sendo renovados pelo Espírito Santo e sendo cheios da sua graça, cheios da sabedoria dele, cheios de ousadia, para que essa mensagem do Evangelho, essa mensagem milagrosa, essa mensagem de poder alcance a toda a humanidade, pois a vontade do Senhor é que todos sejam salvos. Amém? Então a mensagem que eu tinha para vocês era essa, queridos, que você venha crescer, que você venha entender que é importante passarmos por algumas situações, porque diante dessas situações nós crescemos aqui dentro. Nós crescemos em equilíbrio emocional, em equilíbrio carnal, em equilíbrio espiritual. Nós crescemos muito quando nós somos confrontados, quando nós passamos por situações que doem, que são difíceis, mas é para nos focar, para nos levar a viver rapidamente o nosso propósito e chegar ao destino que o Senhor tem para nós. A paz do Senhor a todos, que vocês possam crescer junto comigo e que nós possamos alcançar o máximo de vidas que o Senhor quer que nós alcancemos, porque para Ele as vidas é o que importa. Amém? Um grande abraço a todos e tenham um ótimo dia em nome de Jesus. Um beijo.